Olá! Existem perguntas que nos acompanham desde sempre, não é verdade? O que é Deus? De onde tudo veio? Hoje, nós vamos mergulhar no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos para entender como essa obra fundamental encara essas questões tão profundas. E a nossa análise vai seguir o caminho do próprio livro, uma jornada serena de perguntas e respostas, em que cada questão vai revelando uma nova camada de entendimento sobre a estrutura do universo. Então, vamos começar pelo começo, pela questão mais fundamental que o livro se propõe a responder: a causa primária de tudo. Antes de mais nada, para a gente começar a entender o nosso lugar no cosmos, o livro já nos coloca diante da pergunta essencial, aquela que é o alicerce de toda a sua filosofia. E a resposta é direta e muito poderosa. Ela define a base de todo o sistema. A ideia aqui não é de um Deus com forma, como uma pessoa, mas sim da própria inteligência suprema, a causa original de tudo que existe. Ok, mas como ter certeza dessa existência? O interessante é que o livro não pede uma fé cega. Pelo contrário, ele constrói um argumento bem lógico para provar seu ponto. O argumento central parte de um princípio que é pura lógica. Não existe efeito sem uma causa. Se alguma coisa existe, é porque algo a causou. Simples assim. É só olhar ao redor, olhar para as estrelas, para a complexidade da vida. O livro nos convida a enxergar o universo como um grande efeito e, diante de tanta ordem e harmonia, a gente é levado a buscar a inteligência que está por trás da sua causa. Mas, espera um pouco. E se essa causa não for divina? O livro encara de frente essa possibilidade, a perspectiva materialista. O raciocínio é que dizer que tudo veio das propriedades da matéria seria confundir o efeito com a causa. Porque, afinal, essas próprias propriedades já são o efeito que precisa de uma causa anterior. E isso nos leva de volta à fonte, à causa inteligente. Certo. Então, se essa inteligência suprema existe, como ela é? Qual a sua natureza? Vamos dar uma olhada nos atributos que o livro descreve. Aqui, Deus é definido por suas perfeições absolutas, eterno, imutável, único, todo-poderoso. Um ser imaterial, soberanamente justo e bom. Basicamente, algo que existe muito além das limitações do nosso mundo físico. Isso nos leva a outra questão filosófica importante. Se Deus é a causa de tudo, isso quer dizer que o universo é uma parte de Deus? Essa é a ideia central do panteísmo. E aqui o livro faz uma distinção muito clara. O argumento é que, se Deus é a causa, ele não pode ser o efeito ao mesmo tempo. A causa e o efeito são coisas diferentes. E com isso, a visão do livro se distancia da ideia de que o próprio universo é Deus. Isso nos leva brilhantemente ao conceito final que organiza a relação entre Deus, a consciência e o mundo material, a chamada Trindade Universal. O livro, então, propõe uma estrutura que é ao mesmo tempo simples e muito profunda para explicar tudo o que existe. É a Trindade Universal. No topo de tudo está Deus, o Criador. E abaixo dele, os dois elementos criados: o Espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o elemento físico onde o Espírito atua. Com isso, a gente tem um quadro completo, uma causa suprema que dá origem a essa dualidade da criação, a interação constante entre o Espírito e a matéria. É um modelo bem coerente que conecta a fonte de tudo aos seus componentes, tanto o inteligente quanto o material. E essa exploração toda sobre a causa acaba nos deixando com uma última pergunta. Uma pergunta que provoca reflexão. Se tudo tem uma causa inteligente, qual é então o propósito do efeito? Para que tudo isso foi criado? Mas essa é uma questão que o livro vai explorar com mais calma nos próximos capítulos.